Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar por que nós amamos anti-heróis. Eu já falei aqui no canal sobre a diferença entre heróis e anti-heróis, mas eu estava vendo aqui, por acaso, um vídeo na internet analisando, alguns anti-heróis, como o Rick, do Rick and Morty, também o Walter White, do Breaking Bad, e o Justiceiro da Marvel. São excelentes anti-heróis, e o vídeo é sobre isso, né? Por que a gente ama esses babacas? Esse vídeo que eu assisti foca muito assim na análise histórica, da onde que surgem esses anti-heróis, qual que é a origem deles, né, da tragédia grega. Eu vou ficar menos nessa coisa histórica e social e mais na construção de personagens. Então, como que os anti-heróis que nós amamos são construídos e por que alguns não funcionam? Porque esse é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, é que muitas vezes eu leio um livro e aí a câmera tá torta. Acho que tem mais distância agora. E aí, às vezes um livro, ou um filme, ou um jogo, tá ainda. Um livro, um filme, um jogo, alguma coisa, acaba ficando assim, não funcionando, sabe? As pessoas criticam, e aí a resposta é: ah, mas se fosse um herói no modo clássico, as pessoas reclamam que é mais do mesmo, quando faz diferente, aí as pessoas reclamam que tá diferente. Não é isso. Sinceramente, vamos parar de ser também mimimi. Porque é o seguinte, quando um personagem não funciona, geralmente é porque ele falhou como personagem. Então, a questão não é se é um personagem tradicional ou se é um personagem que foge dos padrões. A questão não é se é herói ou anti-herói. Não é isso que faz o público gostar do personagem. Então, quando alguém não gosta do personagem é porque ele não funciona. Não é porque, mas é porque sempre querem o diferente. Vamos lá. Nós podemos gostar de heróis clássicos e podemos gostar de anti-heróis. E a maioria gosta. Então, acho que esse vídeo é justamente para isso. Por que alguns funcionam, por que outros não funcionam? Qual que é o fator diferencial que faz a gente gostar de um personagem ou não, de um anti-herói ou não, pra gente realmente analisar e entender por que, por exemplo, o último filme do Hellboy não funcionou. Porque o personagem não funciona, sabe? É esse que eu falei, por que não funciona? É esse que eu vou trazer aqui. Isso se aplica a qualquer filme que fez filme, livro, né, série, é que o filme é mais fácil de ter acesso. Mas a gente pode ver, né, repensa, depois desse vídeo aqui, dever de casa vai ser repensar as histórias que você não gostou e pensar no personagem. Por que esse personagem não funcionou comigo? Por que eu não gostei? Por que eu não me conectei com esse personagem? E por que eu me conectei com esses outros personagens? Enfim, por quê? Primeiro ponto é, vamos diferenciar um anti-herói de um babaca. Nem todo mundo que é babaca é anti-herói. Pode ser só babaca. Como eu falei já em outros vídeos, a gente se conecta com os heróis por causa das virtudes desses heróis. A gente se conecta com os vilões por causa dos vícios desses vilões e a gente se conecta com os anti-heróis por causa dos vícios e das virtudes, as duas coisas. Então, o que te leva a gostar do Capitão América, que é o heróizinho tradicional, por que você gosta dele? Porque o ator é bom, porque a história é boa, porque ele é interessante, porque ele tem bons diálogos, tá? Ele é um herói clássico que funciona. Por que você não gosta... Desculpa, por que você gosta... Porque você gosta do Coringa do Heath Ledger. Porque por mais que você não concorde com o que ele faz, por mais que matar seja errado, ele questiona o status quo. Ele questiona a polícia, ele questiona políticos, ele questiona a sociedade. E a gente questiona, a gente não vai explodir pessoas, como ele faz. Mas a gente também questiona isso, né? E a gente admira ele porque ele é poderoso, porque ele é uma ameaça, porque ele faz o que ele quer, porque ele tem objetivos e ele alcança esses objetivos. É por isso que a gente gosta dele, tá? E por que a gente gosta de um anti-herói, por exemplo, como o Rick and Morty, né? O Rick do Rick and Morty. Porque ele nem é herói, ele é realmente um babacão, né? Mas você vê que ele, de vez em quando ele apresenta, né, empatia pela filha dele, pela neta, pelo neto, você vê a humanidade nele, tá? A gente gosta dele porque ele, de fato, demonstra empatia em alguns momentos. E esses momentos raros de empatia do Rick
é o que faz a gente gostar dele. Então, quando ele se importa com o Mori, quando se importa com a Summers e se importa com a filha dele, é o que faz a gente gostar dele. Se não fosse por isso, a gente não ia aguentar ele para sempre. E ele tem objetivos e alcança esses objetivos. Então, ser só babaca não torna alguém anti-herói. Tá? Eu lembro de vista crítica naquela série Girl Boss, né? Que a menina era só antipática. Ela consegue o que ela quer, mas ela é só ranzinza, sabe? Outro filme que sofreu essa crítica é também o novo As Panteras. Que eu acho que foi um caso disso. Que o filme não deu certo porque os homens não apoiam filmes com mulheres. Peraí. O filme da Panteras da década de 90 fez sucesso. Nós tivemos Mulher Maravilha, o primeiro que foi um sucesso unânime. Tivemos Salt com a Angelina Jolie. Tivemos Atômica com a Charlize Theron. Tivemos Lucy com a Viúva Negra, a Scarlett Johansson. Nós sempre tivemos filmes com mulheres que fazem sucesso. Citei aqui alguns já, logo de cara. Então, não. E qual o problema real do filme? Essas personagens não são empáticas, por isso que elas não funcionaram, sabe? E aí vem uma mulher passando e desmaiando um homem que tá quieto na dele e roubando o celular dele, aí como que você vai ter empatia pela mulher que simplesmente desmaia um inocente e rouba o celular dele, assim, do nada, sabe? E aí uma delas fica, mas ele vai ficar bem? Tipo, vai ficar bem sim. Ela tá desmaiada ainda. Percebe? Então, nesse caso, realmente faltou elementos que criassem empatia pelas personagens. Então vamos lá. Por que então a gente gosta desses anti-heróis? Ponto 1. Eles fogem dos clichês. Eles fogem do óbvio. Mas percebe que um personagem que foge do clichê não precisa ser anti-herói. O elemento, né? Quando a gente percebe um personagem que ele foge do clichê, a gente gosta dele. Sendo herói ou anti-herói. Exemplo de anti-herói que foge do clichê é o Jack Sparrow, do Piratas do Caribe. Né? Ele é um cara que é egoísta, ele age primariamente pelos interesses dele, sabe? Pra mim, é um anti-herói bem nítido. E ele também foge dos padrões. As duas coisas, sabe? Ele se comporta de modo inesperado. Porque, geralmente, os piratas ou são bonzinhos demais ou são só vilões. Ele consegue ser neutro e existir nesse universo de piratas. Então, ele não é nem o Turner, né, nem o Orlando Bloom, que é bonzinho demais, e nem o Barbossa, que também é um cara maligno. Na maior parte do tempo, por exemplo. Ele consegue realmente ficar no ponto anti-heróico, no ponto de neutralidade entre os dois. Por isso ele funciona, ele foge do clichê, sabe? Mas também o Batman, muitas vezes ele é um herói tradicional, o Batman do Heath Ledger, do filme do Heath Ledger, né? Do Heath Ledger. O Batman do Christian Bale. Ele foge do padrão, porque ele é herói sombrio, porque ele é herói, mas ele ainda é herói, só que foge do padrão. Ele é um vigilante, ele não tem poderes, né? Ele é um ser humano, ele é sujeito a falha, ele pode morrer, sabe? Mas ainda assim, ele tem uma noção de justiça muito poderosa com ele. E ele é um herói tradicional, mas foge do padrão. Então, esse elemento fugir do padrão pode existir em heróis e anti-heróis. E a gente gosta disso. E isso funciona. Mas não é porque é anti-herói que a gente gosta, percebe? Próximo ponto é: o anti-herói tem que ter motivos, tem que ter uma boa motivação. Uma motivação para ser anti-herói. Você entende por que o justiceiro é implacável porque ele perdeu a família dele, sabe? O Breaking Bad, ele vai morrer, sabe? Ele tá correndo todo o tempo para morrer. E ele tem, e mais que ele morra, ele quer também garantir a família dele. Quando o anti-herói tem motivos para ser anti-heróico, você gosta dele. Quando ele é só babaca, esse que é o ponto. Entende? Ele é babacão, ele é grosseiro, ele é idiota. Ele dá a resposta grosseira pros outros. É o caso do terceiro Lanterna Verde, que eu nem lembro o nome dele, é o Ruivo. O terceiro Lanterna Verde, ele é uma tentativa de anti-herói, mas ele é só chato demais, sabe? Ele é só grosseiro, ele é só idiota, não funciona, tá? Então, por que o Justiceiro funciona e o terceiro Lanterna Verde não funciona? Porque o Justiceiro tem motivos para ser anti-heróico. O terceiro Lanterna Verde, não. É só um idiota. Então, ter motivações que justifiquem esse comportamento anti-heróico fazem toda a diferença. É o caso do filme do Deadpool. Deadpool contou a origem do... O Deadpool é um que ele nem precisaria de muita motivação, sabe? Ele é anti-heróico, ele é aleatório, ele é maluco, mas o filme mostra
ele lutando contra o câncer, mostra o que o vilão fez contra ele, para ele querer matar esse vilão. Então o filme estabelece a origem e a motivação do Deadpool como anti-herói, por exemplo. Para encerrar, a gente precisa se identificar com o personagem independente de tudo. A gente tem que ter empatia pelo personagem. Quando a gente para pra pensar, eu no lugar do Justiceiro faria o mesmo. Se eu fosse um soldado como ele é, incrível, né? E se fizesse isso comigo, eu ia fazer o que ele faz. Esse que é o ponto. Se bota no lugar dos anti-heróis e se pergunta, eu faria isso? Eu tomaria essas atitudes, sabe? É por isso que o Batman, do Batman vs Superman, não funcionou. Porque a gente se bota no lugar dele e fala, cara, eu iria atacar o Super-Homem, sabe? E não foi criado motivo suficiente. E ele acabou ficando antipático, porque ele tentou matar o Super-Homem sem motivo, sem ter feito nada de errado. O Super-Homem não merecia ser atacado. O Batman foi lá e tentou matar ele. Não funcionou. Ah, mas ele é paranoico. Isso não foi mostrado na história. Faltou construir a paranoia do Batman. Se construísse a paranoia dele de forma que o público criasse empatia por ele, pô, o cara já matou um monte de... O cara é um humano que já enfrentou várias situações sobre-humanas. Então ele tá vendo uma ameaça. Isso não foi mostrado na história. Por isso a gente não criou empatia por esse Batman. Ele ficou só um cara que queria matar o Super-Homem que não fez nada de errado. Percebe? Então, é importante... Então, quando o anti-herói falha, geralmente porque ele falha num desses três atributos, tá? O anti-herói falha quando ele foge do óbvio, só por fugir do óbvio, e não é nada além disso, tá? O anti-herói falha quando não tem motivação para ser anti-heróico, é só um babacão, tá? E ele falha quando o público não se identifica com ele, quando o público não gera empatia por ele. Então, não basta querer criar um herói, um personagem assim, vai ser o anti-herói, vai ser um mercenário que mata por dinheiro. E é isso. Mas não gostaram porque querem o tradicional. Não, meu querido, não gostaram porque ele ficou... Ou porque ele ficou um clichê... Ele tentou fugir do clichê só para ser diferentão, não é isso que basta. O Deadpool não é um herói só porque... Na verdade, se for ver o Deadpool, ele não tem, assim, grandes elementos, né? O poder dele não é novidade. A aparência dele, o Spawn também tinha, da Image Comics, sabe? Então, ele se destaca pelo comportamento dele, pela quebra da quarta parede, que nem eram elementos que estavam lá quando ele foi criado, diga-se de passagem. Mas ele é diferentão, o Deadpool é diferentão, mas ele não é só isso. Ser diferentão por ser diferentão é o caso do Lanterna Verde, o terceiro Lanterna Verde, que eu não lembro o nome dele. Nós tínhamos o Lanterna Verde, que eram heróis clássicos. Esse vai ser diferente. E ficou chato pra caramba, porque ele era antipático. Então, anti-herói falha quando ele foge do óbvio só para fugir do óbvio, não basta. E não precisa ser anti-herói para fugir do óbvio, pode ser um herói que foge do óbvio. Falha quando ele não tem motivação para ser anti-herói, ele é só chato, só babaca, né? E falha quando o público não se conecta, quando não cria empatia, sabe? Quando não se bota no lugar. Quando você se bota no lugar e fala, cara, não, eu não faria isso não. Sabe? Por que eu faria isso? Né? Dentro do que foi apresentado. Por que eu faria dessa forma? Não, eu faria diferente. Ainda mais o Batman do Batman vs Superman, sabe? Tipo, enfim, né? O Batman e o Superman falharam muito nesse filme, a verdade é essa. Olha aqui embaixo um personagem que falhou nisso. Que você tem alguns aqui, né, que falham em ser anti-herói. Citei as novas Panteras, né? Charlie Angels, citei o Lanterna Verde chatão, citei alguns aqui, né, que falharam nesse ponto. Comenta aqui embaixo, a Girl Boss citei. Comenta aqui embaixo algum anti-herói que falhou em ser anti-herói, que falhou como personagem que você não gostou, né, que falhou em algum ponto, pra gente ver assim, mais exemplos do que não fazer na hora de contar uma história. E se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 de inscrita, vídeo mercado tutorial e inscritiva quase todo dia. Então, esse vai pelo multiverso e até o próximo vídeo.